Bom dia. Um dos efeitos das redes sociais no todo do mundo é que ela expôs realidades que nós tentamos projetar aspirações, vontades, desejos mais profundos do nosso coração. Muita gente diz que aquilo que postamos é, na verdade, o que desejaríamos ser, mas que nosso dia a dia não é condizente com tudo aquilo que a gente posta. Por isso que a gente posta uma viagem, uma saída para um restaurante ou apenas momentos felizes. Mas em contrapartida, e o que eu vou mencionar agora é até fruto de muitos estudos de universidades, de diversas áreas do conhecimento, mas o que na verdade a rede social tem feito é cultivado insatisfação no coração. Ao invés de expor realização, tem exposto insatisfação. Por quê? Porque aquilo não é a nossa realidade. Aquilo não representa a totalidade do nosso dia ou das nossas vidas. É interessante que o nível de satisfação no casamento diminuiu absurdamente justamente por causa de redes sociais. Porque agora você consegue acompanhar a vida de muitas pessoas e nós acreditamos que aquilo que elas postam é a realidade delas. Mas não é a nossa. Isso gera o quê? Insatisfação. E com isso deixamos de desfrutar, de curtir, de viver com plenitude e completa satisfação a vida que Deus nos deu, do casamento ao nosso trabalho. Você já deve ter se sentido, talvez, em algum momento, insatisfeito ou frustrado com o seu trabalho, com a sua vida, ou alguma coisa dela, sua condição financeira, por causa daquilo que você vê na vida dos outros. E talvez aqui a gente chegue um pouquinho naquela ilustração que eventualmente usamos, do copo pela metade. Né? Você olha um copo pela metade, ele está meio vazio ou meio cheio? A nossa tendência é enfatizar mais quando nos sentimos desprivilegiados ou desfavorecidos, o copo está meio vazio. Porque a gente tem uma cultura de escassez. A gente tem uma cultura de enfatizar o que falta, o que não temos, o que não somos. Mas quando, na verdade, quando nós olhamos para a realidade da nossa vida em Jesus, nós partimos não da escassez, mas da abundância. Nós partimos não do que nos falta, mas da plenitude do que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Não da fraqueza, que é característica humana, mas da força, que é a expressão da obra completa de Jesus em nosso favor. E é exatamente nesse ponto que a gente chega, nesse verso que nós temos usado como base para esse nosso final de semana. Eu quero te convidar a ler de novo comigo aqui, que está aí no seu crachá, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, e a partir dele nós iremos para um outro texto de Paulo. Vamos ler? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, fortai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Já vimos o sede vigilantes, mente desperta, alerta, uma mente latejante com aquilo que é a realidade com a qual lidamos, da tentação do pecado, a nossa própria disposição para o serviço. Já lidamos com o permanecer firmes na fé, fé como conjunto de doutrinas, a profundidade das nossas convicções como sendo modeladoras das nossas ações. Lidamos ontem à noite o portai-vos varonilmente, onde ao longo das Escrituras nós vemos que há uma imagem, há uma identidade do ser homem, criado à imagem de Deus, e agora nós chegamos no fortalecei-vos, em que essa versão, que é a que eu normalmente utilizo, a versão revista e atualizada, coloca no imperativo, e de fato é um imperativo, mas com a seguinte conotação, fortalecei-vos como sendo algo em busca do que eu devo ir. Mas eu queria dizer para vocês que a construção gramatical aqui é, na verdade, do sede fortalecidos. A mesma ideia do sede vigilantes. Só que um sede fortalecidos na voz passiva. Esse verbo
do fortalecer-se nunca é usado no Novo Testamento na voz ativa. Ou seja, a força que eu alcanço não é algo que eu chego fruto dos meus esforços, mas é algo de que nós somos alvos de Deus. Então não é eu me fortalecendo ou eu buscando por mim mesmo alguma força que eu encontro como resultado dos meus esforços. Essa não é a ideia do verso. A construção aqui é literalmente sede fortalecidos por alguém fora de vocês. E que no caso, aqui no contexto de 1 Coríntios, até fruto ainda do capítulo 15, em que Paulo falou sobre a ressurreição em Jesus, de que um dia aquilo que é corruptível será absorvido, assimilado pela incorruptibilidade, Paulo vai dizer que essa força que nós temos é, na verdade, obra da graça por meio de Cristo Jesus. Nós não somos fortes por nós mesmos. E talvez aqui esteja um dos decretos da nossa incapacidade mesmo como homens. Uma das características da virilidade desse varonil do ser homem é a força, essa coragem. É interessante que imediatamente depois de Paulo falar sobre portai-vos como homens de coragem, ele diz que essa força seja dada por Jesus e não por vocês mesmos. Queridos, uma das maiores desgraças que homens podem enfrentar nas suas vidas é acharem que eles são quem são como fruto dos seus esforços. E a gente vive uma cultura meritória, onde nós alcançamos algo, do sucesso financeiro à realização profissional, do encaminhamento dos nossos filhos para a universidade ou para o mercado de trabalho, até a construção do nosso patrimônio como resultado dos nossos esforços. Isso é o nosso mundo. Eu lembro quando surgiu aquele carro Fusion. O slogan da propaganda era: você fez por merecer. Ou seja, ter um carro é resultado dos seus esforços. Ter vários carimbos no seu passaporte, porque você rodou o mundo, é fruto dos seus esforços. Aí chega o Evangelho e nos diz: quando sou fraco, então é que sou forte. É isso que Paulo quer dizer. Que esse fortalecei-vos é, na verdade, obra de Jesus em nós. E talvez aqui esteja uma daquelas inversões do Evangelho. Porque quando olhamos o nosso copo meio vazio, Deus enxerga as nossas vidas já plenamente satisfeitas e completas em Cristo Jesus. Porque uma vez que temos Jesus, queridos, nada mais necessitamos. Não estou dizendo que nós não vamos ter que trabalhar, não estou dizendo que não vamos nos preocupar com a provisão financeira dos nossos lares, eu não estou dizendo isso. Mas em Jesus nós temos absolutamente tudo o que necessitamos para uma vida que agrada a Deus. Porque em Jesus nós somos fortalecidos. E é exatamente isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, que é o texto que então eu quero me valer mais extensivamente. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Em que consiste esse fortalecimento que temos no poder de Deus, segundo a força da sua glória? Colossenses capítulo 1, versículo 9. O contexto aqui é Epáfras, um homem da igreja de Colossos, uma igreja que Paulo, tudo indica que não conhecia pessoalmente, mas que de Epáfras, Paulo recebeu o relatório de que aquela igreja estava indo muito bem. E de que o evangelho estava frutificando naquela igreja, e aquela igreja testemunhava nitidamente o poder transformador da nova vida em Jesus. Então, por esta razão, verso 9, também nós, desde o dia em que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento. E uma pequena pausa aqui. Preste atenção na quantidade de vezes que Paulo usará a ideia da totalidade ou plenitude de algo. Ele fala: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no
pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quando nós entendemos a nossa nova vida em Jesus, queridos, e essa força da qual somos alvos por meio de Cristo Jesus, nós partimos da abundância, nunca da escassez. Nós partimos da satisfação, da realização, não da miséria ou da desgraça, porque nisso consiste a nossa vida em Jesus. E é interessante, e vocês que trabalham com marketing, vendas, poderiam falar muito mais do que eu, que a ideia de criar necessidade é o pressuposto da venda. Porque pessoas que não se veem necessitadas de algo, nunca desejarão comprar aquele algo. Então cria-se a necessidade, cria-se a escassez, uma certa insatisfação, para que um produto preencha aquilo. Mas quando nós entendemos a nossa nova vida em Cristo, a gente não parte da escassez como se algo nos faltasse e que devêssemos ir em busca por nós mesmos. Nós partimos do transbordamento do pleno conhecimento. Nós partimos de toda a sabedoria, todo o poder, toda a perseverança e toda a longanimidade. Se você seguisse depois o texto, você pode fazer isso em casa, você vai ver ainda muitas vezes Paulo dá a ideia de pleno, inteiro ou todo. Porque uma das certezas que Paulo quer que aqueles crentes tenham é de que em Jesus eles têm absolutamente tudo o que eles necessitam para uma vida de piedade. Um pouco até daquilo que o pastor Glênio falou ontem à noite. Como é que nós alcançamos esse status de homens vigilantes, que permanecem firmes na fé, que vivem a sua masculinidade com virilidade, coragem, partindo da certeza de que em Jesus já temos absolutamente todas as coisas. Então essa é uma das primeiras certezas, queridos, que eu quero que nós tenhamos. Que esse fortalecimento que Paulo fala em 1 Coríntios 16, não é algo que nós alcançamos como fruto dos nossos esforços. Isso é musculação, tá bom? Isso é academia, isso é exercício físico. Você se dedica ao exercício e você chega a uma força. Se você não trabalha o seu corpo, se você não desenvolve a musculatura, você não tem força. Ok? Só que isso não é Jesus. É interessante que em Jesus nós não fazemos musculação espiritual para adquirirmos força como resultado dos nossos esforços, porque na verdade ele já é toda a força de que necessitamos para enfrentar qualquer que seja o desafio. Não há nada que possamos enfrentar nas nossas vidas, que em Jesus já não temos a força, a plenitude, o transbordamento do conhecimento de que nós necessitamos. Por isso, queridos, que o caminho do Evangelho, o caminho da cruz, é o chamado a um caminho de renúncia. Quando nós entregamos todas as nossas supostas capacidades, as nossas pretensas possibilidades e nos rendemos completamente a esse Cristo Jesus, que é tudo em todos e que fez absolutamente tudo por nós. Isso fere o nosso orgulho masculino. Isso fere. Especialmente quando nós temos que lidar com problemas dentro de casa, quando nós temos que lidar com problemas no nosso trabalho, quando nós temos que lidar com problemas de toda a natureza, porque o normal é nós nos voltarmos para nós mesmos e tentarmos encontrar na nossa experiência, na nossa sabedoria, na nossa habilidade, nos nossos recursos, a possibilidade da resolução de tudo isso. Mas, na verdade, o caminho da cruz nos chama para a renúncia de tudo isso, entendendo que força não é algo que eu alcanço como fruto dos meus esforços, mas é alguma coisa que Deus opera em mim, quando eu reconheço que sou fraco, mas que Jesus é forte. Por isso, é esse sendo fortalecidos no verso 11. E sendo fortalecidos é uma voz passiva. Ou seja, é Deus me energizando. É Deus me fortalecendo. É Deus me capacitando. A segunda verdade aqui que eu quero tirar para nós desse texto sobre essa força que nós temos em Jesus passa por essa expressão, pleno conhecimento da sua vontade, toda a sabedoria e entendimento espiritual, no verso 9,
E no final do verso 10, quando fala crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, 3 expressões ligadas ao entendimento, ao conhecimento que nós temos de Deus, da vontade de Deus e, portanto, da palavra de Deus. Mas aqui vale a pena a gente parar um pouquinho para entender o que é conhecimento ou percepção espiritual para o autor Paulo e para o contexto ao qual ele escreve. Porque para nós hoje conhecimento é domínio de informação. Veja que basicamente o nosso sistema educacional e as nossas provas do colégio a um concurso, essas provas verificam a tua capacidade de memorização, não necessariamente de interpretação. Tá bom? É o quanto você consegue reter informação. Mas isso não é conhecimento para a cultura judaica antiga. E nos lembremos, Paulo é um judeu, que parte de um entendimento, de conhecimento lá do Antigo Testamento, onde conhecimento não é simplesmente deter informação, mas principalmente ter familiaridade ou intimidade com aquilo que você conhece. Tanto é que a ideia de conhecimento como intimidade foi usada para falar que Adão conheceu Eva. No primeiríssimo relato de um relacionamento sexual na Bíblia, Moisés diz que Adão conheceu Eva. E ali o verbo é conhecer, como usado para falar sobre conhecer Deus. Porque a ênfase do conhecimento passa pela familiaridade, pela intimidade que você tem com o objeto conhecido. E é justamente isso que a Bíblia retrata para nós como sendo um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Por isso que não faz sentido na Bíblia o adultério, especialmente com aquilo que Provérbios chama de mulher estrangeira ou mulher estranha. Ou seja, é alguém que você não conhece, é alguém com quem você não tem intimidade, é alguém com quem você não tem relacionamento nenhum. Não é a mulher da sua mocidade ou a mulher da sua aliança. Por quê? Porque o relacionamento sexual era visto como a extrema intimidade entre um homem e uma mulher. Esse é o termo usado ali em Gênesis. E a partir dele, então, a gente concebe a ideia, até pelos muitos usos ao longo do Antigo Testamento, de que o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, ou o conhecimento da palavra de Deus, não é simplesmente o domínio de uma informação sobre Deus, mas a familiaridade com Deus por meio da palavra de Deus e de Cristo Jesus. E, queridos, ninguém tem intimidade, ninguém tem amizade sem tempo investido no relacionamento com aquilo que conhecemos. Do mesmo jeito que leva tempo para conhecer alguém, e sem esse tempo dedicado, sem esse esforço dedicado, teremos informações sobre a pessoa, mas nunca a conheceremos de fato, assim é a nossa vida com Deus. Assim é a nossa vida com Deus. Não chegamos ao conhecimento de Deus simplesmente frequentando uma igreja uma vez por semana por uma hora e meia. Não chegamos ao conhecimento da vontade de Deus simplesmente lendo 1 ou 2 versos da Bíblia por semana, ou que seja por um dia. Porque conhecimento não é domínio de informação, mas é relacionamento e intimidade com uma pessoa. E Deus não é um objeto que nós dissecamos. Não é um cadáver que a gente disseca, mas uma pessoa com a qual nos relacionamos. Então, a nossa força consiste na certeza do relacionamento que temos com Deus e da intimidade que desfrutamos dele por meio de Cristo Jesus. É isso que Jesus fala em João capítulo 17, que a vida eterna é esta, que te conheçam a Deus como único Deus, verdadeiro, e ao seu Filho Jesus, a quem enviaste. Veja que Paulo fala, no final do verso 10, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E na verdade, existem 4 gerúndios aqui, que nos ajudam a entender em que consiste viver de modo digno do Senhor. Verso 10, frutificando.
crescendo, verso 11, sendo fortalecidos, e verso 12, dando graças. Ou seja, quer viver de modo digno do Senhor, frutifique em toda boa obra, cresça no conhecimento de Deus, seja fortalecido com o poder de Deus e dê graças ao Pai em todas as coisas. E antes de avançar um pouquinho para esse frutificando, vá lá para o final do verso 9, quando ele fala: transbordeis de pleno conhecimento de toda a sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual. A palavra aqui, entendimento, significa literalmente percepção. Alguns usariam até, numa versão um pouco mais contemporânea, um feeling. Sabe a ideia de feeling? Você tem um discernimento, uma percepção. Você tem um insight, uma sacada correta sobre algo. A ideia aqui de percepção é que você consegue enxergar as coisas corretamente ou espiritualmente. Você parte da verdade bíblica para o discernimento e entendimento das coisas. Quero usar aqui o conceito que, embora não presente na Bíblia, dá para a gente muito bem desenvolver a partir desse texto. A ideia de uma cosmovisão. Cosmovisão é a lente pela qual a gente lê, interpreta e interage com o mundo à nossa volta. E aqui Paulo está dizendo que nós partimos de Deus para o entendimento das coisas à nossa volta. Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a realidade, estamos lidando com uma vontade de Deus para todas elas, do casamento ao trabalho, do uso do nosso tempo ao emprego dos nossos recursos, da maneira como nós trabalhamos no dia a dia na empresa ou no hospital, até como nós servimos no contexto de uma igreja. Todas essas coisas precisam ser percebidas espiritualmente. Isso nos leva, queridos, a não fazer aquela distinção ou aquela dicotomia entre o santo e o profano, entre o sagrado e o mundano, entre o ministerial na igreja e o secular no mundo, porque qualquer que seja a nossa presença no mundo, seja dentro de uma igreja ou dentro de um consultório, nós precisamos ter discernimento espiritual para viver ambas as oportunidades. E talvez você conheça essa ideia de Abraham Kuyper, um cristão holandês do final do século XIX, início do século XX, que foi primeiro-ministro da Holanda. Ele diz que não existe centímetro quadrado da realidade humana em que Cristo, como Senhor, não reclame para si, é meu. Pouco importa se você está advogando uma causa, ensinando numa universidade, desenvolvendo cálculos para a construção de um prédio, ensinando pessoas na igreja ou aconselhando alguém. Todas essas circunstâncias são do Senhor. E que, portanto, com discernimento espiritual, nós devemos viver a vontade de Deus em qualquer que seja a circunstância. Esse é o viver de modo digno do Senhor. Versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor. Essa palavrinha, digno aí, é aquilo que, tanto no direito quanto na filosofia, dá origem à chamada axiologia. Axiologia é a doutrina dos valores. Pegue, por exemplo, a confusão do nosso mundo hoje, onde árvores têm o mesmo ou eventualmente até maior valor do que um feto. Então você tem direito, né? A mulher tem direito de abortar, porque afinal de contas o corpo é dela. Meu corpo, minhas regras. Mas não temos o direito de cortar uma árvore. Ok? É isso aí. Axiologia. Doutrina dos valores. O valor que se atribui a uma árvore, a um animal em extinção, é superior ao valor que atribui-se a um feto. Sabe por quê? Porque nessa axiologia, ou na doutrina dos valores, nós estamos ponderando sobre a dignidade das coisas. Por isso que aqui, de modo digno, traduz essa ideia de valor. Ou seja, poderíamos traduzir da seguinte forma: a fim de vivermos de modo valoroso, ou de peso equivalente ao Senhor. Essa palavra axios era usada na Grécia Antiga para o contrapeso de uma balança.
Eu sei que a geração Filizola não conhece mais balanças de peso e contrapeso, né? Filizola acabou com essa ideia. Filizola é uma marca de balanças digitais. Mas lembra antigamente das balanças de peso e contrapeso? Você tem o contrapeso ali de metal, mais ou menos, vamos pôr, 1 quilo. Para que quando você colocasse o produto do outro lado, você veria se há uma equivalência de peso. Então, quando a balança se equilibrava, você dizia que aquele produto que você está comprando tem peso equivalente a 1 quilo, ou qualquer que fosse o peso. Esse era o termo usado para esse contrapeso da balança. Dignidade significa equivalência de peso. E quando Paulo fala viver de modo digno do Senhor, é que as nossas vidas tenham o peso equivalente do Senhor. Sejam compatíveis, equivalentes, proporcionais ao peso de Cristo Jesus. E como é que nós vivemos de modo digno do Senhor? Esses 4 verbos, então. Frutificando em toda boa obra. E preste atenção que fruto é o resultado da saúde de uma árvore. Por isso que Jesus diz, e ontem até o Mário mencionou esse texto, de João 15, aquele que está em mim frutifica, porque ninguém questiona a vitalidade da árvore, que é Jesus. Por isso que pessoas salvas em Jesus frutificam, porque são ramos da videira. E ninguém questiona a vitalidade da videira, que é ninguém menos do que Jesus. Por isso que o viver de modo digno traz consigo frutos. Frutificamos a nossa vida em Jesus, num testemunho, como eu mencionei ontem, que representa muito bem a fé em Jesus. Lembra de Hebreus 11 que eu mencionei? Que a fé traz um testemunho aprovado? Esses são os frutos dignos de Jesus. É quando testemunhamos, queridos. É quando frutificamos Jesus, quando perdoamos, quando nos arrependemos, quando somos bondosos, quando amamos, quando somos honestos. Todas essas ações são frutos de Jesus em nós, onde pelos frutos conhecemos a árvore. Ou seja, que pelas nossas atitudes, pessoas vejam Jesus, porque essa árvore é forte, essa árvore tem vida, os frutos demonstram a vitalidade dela. Segundo verbo desse viver de modo digno é crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aqui dá uma ideia de progressividade nesse conhecimento. Hoje conhecemos mais do que ontem, ontem já conhecemos um pouco mais do que anteontem, e assim vamos retrocedendo. Mas que talvez hoje conheçamos menos daquilo que conheceremos mais lá na frente. Mas concorda comigo que, a depender da intimidade, o relacionamento que temos com Deus, podemos ou não estar crescendo? E aqui eu falo sobre algumas oportunidades que Deus nos dá para desfrutarmos e crescermos no conhecimento dele. Leitura bíblica, queridos. A gente lembra do Salmo 1:2, né? O Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí vem o verso 2. É a razão do porquê ele não pratica o verso 1. Porque o seu prazer está na lei de Deus e nela medita dia e noite. Ou seja, o crescimento do nosso conhecimento de Deus se dá necessariamente pela constância na leitura, na meditação das Escrituras. Se dá pela dedicação a essa meditação constante na palavra de Deus. E, queridos, nós cremos, como cristãos, que existe um único livro inspirado, revelado, verdadeiro, autoritativo, que é justamente a palavra de Deus. Então nós temos uma única fonte da qual partimos para conhecer Deus, para entender Deus e para nos relacionarmos com Deus por meio de Jesus, a sua palavra. Leia, por exemplo, o Salmo 119 e veja quantas vezes o salmista fala de angústias pelas quais ele passou e que se não fosse a palavra de Deus, há muito ele já teria sucumbido. Não é se ele teria, mas o quando.
num dos versos, ele diz: não fosse a tua lei ter sido meus prazeres, há muito eu já teria perecido. Ou seja, se eu não tivesse o meu prazer, a minha satisfação, a minha completude na tua palavra, há muito eu já teria perecido. Mas é interessante que, às vezes, a gente, em momentos de dificuldade, a última coisa que a gente quer é a palavra. Na verdade, porque a gente sabe que a palavra nos confronta. A gente sabe que a palavra nos exorta. Mas essa palavra que confronta, que exorta, é a mesma que consola e edifica. Isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos libertos da ignorância por meio da verdade revelada em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Então, esse crescer no pleno conhecimento de Deus se dá pela palavra. Se dá também pela prática da oração. E olha que interessante, Paulo 2 vezes já falou aqui em Colossenses 1, lá no verso 3 e agora no verso 9, sobre a oração. Mencionei na sexta-feira à noite que oração como uma arma de guerra. E a Bíblia é muito clara e evidente ao nos falar que a oração, ela não constrói uma realidade não existente. Isso não é oração. Já ouvi muitas bizarrices sobre oração, do tipo, orar é torcer o braço de Deus dizendo o que ele vai fazer. É real, já escutei isso. Tipo um MMA gospel, né? O cara passa a guarda, dá uma chave em Deus e diz, o Senhor vai fazer. Ouvi uma outra também. Orar é mover o braço de Deus, fazendo-o alcançar aquilo que sem a nossa oração ele não chegaria. Não, peraí. Que loucura, meu. Que loucura. Né? Não, isso não é oração. Vamos lá. Quer ver uma das crises que a gente tem na história de Jesus? É porque ele, sendo Deus, ele orava tanto. Jesus não tinha falta nenhuma de poder e capacidade. Jesus não tinha falta nenhuma de autoridade sobre qualquer circunstância. Mas por que ele orava? Porque a oração é uma forma de você desfrutar da intimidade com Deus. É quando abrimos dos nossos corações, é quando expomos as nossas misérias, quando dizemos que não temos, não somos e não podemos, e então nós clamamos pelo cuidado, pela intervenção do nosso Deus soberano e gracioso. Queridos, quando nós oramos, nós não nos aproximamos de Deus, porque não existe distância que a cruz já não tenha eliminado. Quando nós oramos, nós desfrutamos da proximidade de um Deus que já está conosco em Jesus. Quando a gente entende o que é oração, a gente não ora para conquistar algo, mas a gente ora para desfrutar de alguém. A gente não ora para criar realidades inexistentes. A gente ora para agradecer e se satisfazer num Deus que, a despeito do que vem acontecer na minha vida, a está conduzindo segundo a sua própria vontade. Então nós crescemos nesse pleno conhecimento de Deus, quando nós desfrutamos da intimidade dele ou com ele por meio da oração. Eu confesso para vocês que, pelo menos na minha vida, é por isso que eu oro, mas é também por causa disso que eu não oro. Porque eu não quero reconhecer que talvez algo não esteja no meu controle. E eu resisto à ideia de me render a Deus, dizendo que se Ele não fizer, se Ele não capacitar, eu não consigo. Lembra uma vez um outdoor na entrada da cidade de Atibaia, que dizia o seguinte: já tentou de tudo? Tente Deus em oração. Não, Deus não é um dentre muitos recursos que lançamos mão quando todos os outros recursos já se esgotaram. Ele é o único recurso a que temos acesso, porque é o único Deus que pode nos fortalecer em qualquer que seja a circunstância. Então, palavra e oração, queridos, ou como talvez, não sei se vocês conhecem essa música que a gente canta com criança, leia a Bíblia
e faça a oração se quiser crescer. Isso é uma música de criança que também serve para homem barbado. É uma música de criança, mas que serve para todos os cristãos. Pela leitura das Escrituras e pela prática da oração, conhecemos mais o nosso Deus. Terceiro verbo, verso 11, sobre esse viver de modo digno. E tem tudo a ver com 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Sendo fortalecidos com todo o poder. Como eu falei, todas as vezes que esse verbo ocorre em relação ao cristão, ele é construído na voz passiva. Ou seja, não é busquem a força. Não, é que vocês sejam fortalecidos por alguém. E aqui ele fala, com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Ou seja, todo o poder, toda a força, toda a capacidade estão em Deus, não em nós. E eu sou fortalecido na medida que eu reconheço minha fraqueza e bebo da fonte que é Deus. De novo, queridos, isso daqui é um chamado à consciência e confissão da nossa incompetência e incapacidade. É por isso que não existe coach evangélico. Não deveria, não deveria. Porque ou o cara é coach ou o cara é evangélico. Porque se ele for pregar o evangelho, ele ia ter que chegar no auditório e dizer, diga aí que você, eu não posso, eu não sou, eu não sirvo. É o exato oposto da mentalidade coach, que diz para você encontrar em você e por você as capacidades, as forças, as condições, a criação de realidades futuras, a mentalização e por aí vai. Mas isso não é evangelho. Todas essas ocorrências vão nos dizer, reconheça que você é fraco, mas que existe força no poder da glória de Deus. É interessante que a expressão aqui, força da sua glória, nos aponta para o seguinte, glória de Deus não é simplesmente um atributo, mas é o próprio Deus glorioso. Tanto é que Pedro, lá em 2 Pedro diz, quando do céu a glória excelsa disse. É como se glória fosse um nome de Deus. Porque glória nos diz quem Deus é. Toda a sua grandeza, toda a sua majestade. A palavra às vezes é traduzida por fama. A fama de Deus, aquilo pelo que Deus é reconhecido. Então essa força é de Deus. E nós buscamos em Deus toda essa capacidade. De novo, menciono 2 Coríntios 12. Quando Paulo por 3 vezes pede que Deus afaste dele aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. E aí Jesus lhe responde, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois quando sou fraco, é que então eu sou forte. Esses são os paradoxos da cruz, queridos. É melhor dar do que receber. Não ganhamos até perdermos. E não somos fortalecidos até confessarmos a nossa fraqueza. A nossa fraqueza como maridos. Eu preciso frequentemente me lembrar que eu não sou o marido que eu poderia ser para Juliana. Mas que em Jesus eu consigo ser o marido que Deus quer que a Juliana tenha. Que eu não tenho condições, a parte da graça, de educar corretamente meus filhos. E eu lembro uma vez de estar pregando na nossa igreja, 1 Coríntios 15, quando Paulo fala que ele trabalhou mais do que todo mundo, mas não ele, a graça de Deus por meio dele. E eu disse o seguinte, eu por mim mesmo sou o pior pai para os meus filhos. E estavam meus filhos bem na frente, balançando a cabeça assim, ó. Testemunho ocular. Uma vida desmoronada numa evidência. Quase eu falei para os miseráveis aí, pode sair que vocês estão sob disciplina eclesiástica. Mas eles ali, é verdade. Eu, Helder, por mim mesmo, não sou um bom pai para os meus filhos, mas na graça de Jesus, no poder, na força da glória de Deus em Jesus, aí sim eu consigo ser um bom pai. Eu consigo ser um bom profissional. Eu consigo ser esse homem que a Bíblia fala que devemos ser em Jesus. Então nós somos fortalecidos com todo o poder. Qual poder? O dele.
não o nosso. Uma das orações que eu frequentemente faço, e se não me engano, é até a partezinha de uma música do Paulo César Baruch, quando diz: Deus, livra-me de mim. É uma oração que eu faço frequentemente. Deus, me livre de mim mesmo. Meu coração é orgulhoso. A maneira de eu lidar com as coisas não é sábia. Eu corro o risco constante da impetuosidade, da repentinidade, da ira, da falta de perseverança e mais um monte de coisa. Queridos, já salvos, mas ainda não glorificados, como eu falei na sexta noite. E por causa disso ainda a gente tem uma natureza pecaminosa, com a qual lutamos. Portanto, precisamos dizer: Deus, eu preciso da tua graça. Eu preciso do poder da sua glória para me ajudar a ser quem o Senhor quer que eu seja, a fazer o que o Senhor quer que eu faça e a ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Isso, perfeito. Que Jesus cresça e eu desapareça, para que cada vez mais ele seja evidente na minha vida. E o último desses verbos, que nos diz sobre o viver de modo digno, é o dar graças ao Pai, que vos fez idôneos, que vos fez capacitados. É exatamente esse o significado. A parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Já percebeu como a Bíblia fala tanto sobre dar graças a Deus? E às vezes a gente confunde dar graças como simplesmente dizer para Deus: valeu, obrigado. Não, não, não. Há uma diferença entre dar graças e falar obrigado. Obrigado é o reconhecimento pontual de algo que você recebeu de alguém. De alguma forma, é um agradecimento. Só que a ideia de gratidão na Bíblia vai muito além de simplesmente dizer valeu, Deus, ou muito obrigado. Gratidão passa necessariamente pela consciência de satisfação por causa da plena provisão. Não porque algo não nos falte, mas porque temos a certeza de que tudo aquilo que necessitamos, nós já temos. É por isso que pessoas são gratas, mesmo que não tenham todas as coisas que gostariam. Porque gratidão não é o resultado de você ter alcançado tudo que o seu coração deseja, mas a certeza de que nada te falta para viver uma vida de modo digno do Senhor, mesmo que você não tenha os recursos, as possibilidades que você gostaria. Essa é a diferença entre gratidão e simplesmente dizer obrigado. Dizemos obrigado porque recebemos algo que desejávamos. Gratidão é plena satisfação e contentamento, mesmo que não tenhamos recebido aquilo que gostaríamos. Porque em Cristo Jesus, Deus nos dá perfeitamente aquilo que precisamos, não necessariamente o que gostaríamos. Então, corações satisfeitos e contentes no Senhor são gratos ao Pai em todas as coisas. Por quê? Porque Ele já nos garantiu uma herança na eternidade com Cristo Jesus. Talvez não tenhamos, queridos, tudo o que gostaríamos nessa vida, mas não nos falta nada por causa de Jesus para desfrutarmos da eternidade com o Senhor. Isso não quer dizer que pouco importa a vida que você leva aqui, mas que nós não avaliemos o benefício da nossa vida ou a realização dela por termos alcançado em vida todos os desejos do nosso coração. Porque por causa de Jesus já temos a segurança da eternidade com Deus. E é por isso que corações são gratos. Não simplesmente porque dizem obrigado, mas porque reconhecem a plena satisfação e provisão que Deus já lhes deu em Cristo Jesus. Queridos, quando a gente entende tudo isso, essa frutificação, esse crescimento, esse fortalecimento e essa gratidão, nós vemos na prática o viver de modo digno do Senhor. E é justamente para isso que Deus nos salvou em Jesus. Eu quero orar com vocês, pedindo que Deus então nos fortaleça, segundo o poder da sua graça, para que sejamos capazes de viver de modo digno do Senhor, qualquer que seja a circunstância. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque em Jesus, e por causa dele apenas, já temos absolutamente todas as coisas que nos conduzem a uma vida que te agrada. E é justamente por termos em Jesus, ó Deus, que podemos
frutificar em toda boa obra. Podemos crescer no conhecimento do Senhor. Podemos contar com a força da sua glória para sermos fortalecidos. E também podemos ter esses corações gratos e satisfeitos no Senhor. E nos ajude, ó Deus, como homens, a constantemente reconhecermos as nossas limitações, as nossas falhas e incapacidades, para que confiemos plenamente na força do seu poder para sermos, termos e fazermos aquilo que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Oramos assim em nome dele. Amém.